Oi, pessoal, mais uma segunda-feira. Hoje nós vamos conversar sobre responsabilidade. Não a responsabilidade que nós temos na nossa vida diária, no nosso trabalho, nas nossas coisas, nas tarefas cotidianas, mas a responsabilidade que nós temos conosco mesmo, na responsabilidade que nós temos com as nossas atitudes, com as nossas vidas de uma maneira geral. Muitas vezes nós temos uma mania muito estranha de colocar a responsabilidade sobre o que está acontecendo conosco sobre o outro. Ou seja, nunca sou eu, é sempre o outro. Nunca eu estou errado, sempre o outro está errado. Nunca sou eu que tenho que fazer, o outro tem que fazer por mim. Queridos, o que eu quero falar é o seguinte: nós precisamos aprender a ter mais responsabilidade pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos e até mesmo por aquilo que dá certo ou por aquilo que não dá certo na nossa vida. Nós vemos na Bíblia que quando os discípulos estavam ali no barco e começou uma tempestade, Jesus estava dormindo no barco, E os discípulos ficaram desesperados com aquela tempestade. E o que eles fizeram? Eles foram chamar Jesus, Chamar Jesus. Mestre, nós vamos morrer, porque a tempestade está aqui e o que a gente vai fazer? E aí Jesus, como muitos sabem, ele acordou, acalmou aquela tempestade, mas ele faz uma crítica aos discípulos naquele momento. Ele fala assim: vocês não têm fé, A fé de vocês não é bastante para poder fazer as coisas? Então, para fazer as coisas acontecerem, no caso ali, aquela tempestade, o que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo que não havia necessidade dos discípulos terem chamado ele. Eles poderiam resolver com a fé deles. Assim como muitas vezes nós precisamos colocar a nossa fé em ação, colocar a nossa credibilidade em nós mesmos, em tudo que nós sabemos, tudo que nós somos, para que as coisas deem certo, para que as coisas aconteçam. Se nós estamos no meio de uma tempestade, é o momento de nós pensarmos que nós somos capazes de vencer aquela etapa. Semana passada nós falamos de processos e eu falei que nós precisamos passar por processos para que as coisas aconteçam. Mas dentro desses processos é preciso assumir responsabilidades. É isso mesmo, gente. Responsabilidade é algo que nós temos que ter primeiro conosco mesmo. Porque senão nós vamos sempre estar colocando a culpa, a responsabilidade, a nossa expectativa no outro. E o que acontece? Frustração. Por quê? Porque cada um cuida da sua vida, não é assim que se diz por aí? Cada um que cuide de si. Não é bem assim. Nós temos sim que ter empatia, nós temos sim que cuidar do outro, nós temos sim que voltar as nossas vidas também para o outro, porque senão nós viveremos numa ilha, Viveremos isolados. Não, eu me basto, eu sou tal e coisa. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que a minha vida, eu tenho que ter responsabilidade sobre ela, O que o outro traz é do outro. O que o outro acrescenta é do outro para mim. E o que eu acrescento na vida do outro é de mim para o outro. Mas eu sou responsável por aquilo que eu tenho que fazer. Eu sou responsável por aquilo que eu penso. Eu sou responsável por aquilo que eu falo. Muitas pessoas dizem assim: eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro escuta. Olha, eu quero te dizer que você é responsável sim pelo que o outro escuta. Porque muitas vezes com uma palavra nós matamos uma pessoa. Com uma palavra nós damos vida a uma pessoa. Às vezes não precisa nem de uma palavra, uma atitude, um abraço, alguma coisa. Nós somos responsáveis pela nossa vida, nós somos responsáveis pela vida daqueles que estão ao nosso redor, nós somos responsáveis pelo planeta, nós somos responsáveis por atitudes que mudam tanto a nossa vida quanto a vida do outro. Então, vamos tratar de responsabilidade. O que é essa palavra? Responsabilidade. Sobre o que eu tenho responsabilidade e o quanto eu estou me sentindo responsável por aquilo que eu estou passando, vivendo, experimentando, ou o quanto eu estou me responsabilizando em fazer a minha vida dar certo.
Aqueles discípulos estavam no barco e quando a coisa ficou feia, eles chamaram Jesus. Né? E aqui tem até cachorrinho aqui latindo aqui. Até por esse cachorrinho eu sou responsável. Né? Se eu não der comida para ele, se eu não der água, se eu não levar no veterinário, ele vai morrer. E aqueles discípulos diziam assim, nós vamos morrer. Se Jesus não resolver o nosso problema, nós vamos morrer. Mas Jesus resolve sim o problema deles. Mas ele diz assim, cadê a fé de vocês? E nessa noite o que eu quero dizer para você é isso. Cadê a sua fé? Né? Cadê a sua responsabilidade com a sua vida, com a vida do outro, com a vida da sua família, com a vida até mesmo, como eu falei, de um cachorrinho que passou aqui latindo aqui, porque aonde eu estou ele está, né? Aonde eu vou ele me segue. Por quê? Porque eu sou responsável por ele. E para que nós sejamos responsáveis pelo outro, para que nós possamos acrescentar na vida do outro e deixar de culpar o outro pelos nossos fracassos, culpar o outro por aquilo que deu errado, ou pelo menos esperar sempre do outro que resolva o nosso problema, que resolva a nossa vida. Nós temos que ser responsáveis por aquilo que nós somos. E essa responsabilidade vem com a fé. Eu tenho fé suficiente para resolver esse problema, porque eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida. E é isso que eu queria te dizer hoje. E bora ser feliz.